O professor Kiel Charara, que amanhã vai falar, no livro dele, Doutrina e Prática da Desapropriação, ele tem um capítulo sobre a intervenção no município, porque ele foi o chefe, né? Ele foi o chefe dos procuradores do município de São Paulo, né? Então ele tinha muitos casos de intervenção, se bem que lá ele defendia o município, né? Mas amanhã ele vai falar de eleição provisória, vocês podem perguntar quem conhece bem esse assunto de intervenção, o que aconteceu? Os senhores vejam que nesse episódio de São Paulo, vamos deixar a política de lado, mas o governador, numa das entrevistas, dizendo que não nomeava interventor para São Paulo, porque ele também estava em mora. Ele também, governador, como é que podia nomear interventor se também o Estado de São Paulo dizendo não sei quantos precatórios para pagar? É de alimentos, sexta parte de funcionário, é isso, aquilo, é coisa, o cipoal, né? Os valores, então, por isso foi honesto, sincero, não posso nomear interventor. Então, eu não sei quantos pedidos de intervenção tem o Estado de São Paulo, eu conheço Itacoaxetuba, Guarulhos e outros municípios, e não vai acontecer absolutamente nada, né? De intervenção, todo mundo pode pedir, qualquer um de nós, tudo depois é obter. A realidade é a seguinte, o ofício requisitório, ou a questão do artigo 6 da Constituição, tudo aquilo foi uma lista de seda, esse negócio do precatório, porque na verdade assim, não havendo dinheiro, não existe mágica. Aquilo que eu sempre digo, o computador é bom, é excelente, só que ele não raciocina. Né? Então eu já vi tanta bobagem saindo do computador, porque o advogado hoje, né, por lei de minerações, aperta o botão e então começa a sair absurdos. Antigamente na máquina manual a gente fazia a revisão do texto melhor do que no computador. Eu já vi laudos de peritos que não tem nada a ver com aquilo, porque está fácil, ele aperta aquela pesquisa, então vem um laudo de 200 páginas, não tem que datilografar mais nada. Então é perigoso, né, o uso da máquina e tal, a modernidade. O negócio do ofício requisitório e o problema da intervenção aconteceu. E agora, para terminar mesmo, o problema da desistência da ação. Até quando, ainda envolvendo aspectos controversos, até quando o poder público pode desistir da desapropriação? Um aspecto polêmico. Primeiro, dependendo do poder discricionário do Estado, né, você sabe que, né, unilateralmente, em tese, o Estado poderia, quando eu digo Estado, vale, leia-se, município, pode desistir da desapropriação. Mas hoje a coisa não é tão simples assim, não. Os tribunais estão rejeitando essa tese da desistência no estágio adiantado da desapropriação. Nós estamos na fase final, meio sentença, como é que eu vou desistir unilateralmente? Tudo bem, poder discricionário, os administrativistas, não, mas esquece a sua cabeça de direito civil, de civilista e entra no direito público. Bem, mas acontece que também no direito público, né, muito embora seja uma coisa atípica, né, não vou discutir aqui o poder discricionário, mas não pode unilateralmente, depois de 15 ou 20 anos, como quis fazer a FEPASA com a antiga companhia paulista de Estado de Ferro, naquelas famosas ações, né, e aquele processo durou 35 anos. De repente, eles queriam desistir. A ação começou em 62. Depois de 25 anos, queriam desistir. Os advogados tinham até morrido já. O professor Buzzard foi advogado de vários credores. Foram morrendo os advogados. E aqui, como eu sempre digo, né, desapropriação vai receber o neto do advogado, né, porque o espólio, ações da Justiça Federal começaram em 62 até hoje não terminaram. De forma que a desistência, minha opinião particular, quer dizer, não minha só, mas baseada na pesquisa que fiz, na minha experiência, seguinte, até um certo ponto pode haver sim desistência, mas eu acho que somente até a fase instrutória do processo. Depois que houve uma sentença de primeiro grau, eu acho muito difícil. A não ser que o expropriado aceite, quer dizer, faça um acordo, e aí volta o problema de transação, e a transação é de direito disponível, né, de caráter privado, né, que é o artigo 1035 do Código Civil. E as partes podem transigir sobre direitos disponíveis de caráter privado, quer dizer, eu não posso transigir sobre direito disponível, o direito é patrimonial. Se a parte aceitar, eu estou falando unilateralmente. Aí vem não quero mais desapropriar, depois de 15 anos. Verme Grácia é o caso da Casa Matarazzo da Paulista, onde a prefeita Heroína quis fazer lá o Museu do Trabalhador. Se você lembra do episódio. A coisa ficou muito cara, a coisa está em mais de 200 milhões. De juro, de ocupação, que eles não querem mais. Agora a família quer executar 200 milhões. Sabe por quê? A ocupação se deu, a discussão do juro compensatório, 12% ao ano, numa propriedade cara daquela, né, que custa 4, 5 mil reais um metro quadrado, a 11 mil metros, vocês vejam quanto chega a teimosia do administrador. Isso é um absurdo. A conta está mais de 200 milhões de reais. Caso típico, né? Quer dizer, agora desistir, não, agora não pode desistir, mas eu quero a indenização dos juros. Pode desistir, me devolve a propriedade, mas e o uso disso? Porque o que é juro compensatório? O juro compensatório nada mais é do que frutos civis, é o aluguel.
O juro compensatório nada mais do que o aluguel da coisa. Porque uma coisa civilizadamente, civiliter, o metrô de São Paulo usou um terreno aqui na Praça da República e pagou aluguel, requisição da propriedade, requisitou. Eu preciso para colocar as minhas máquinas. Ali hoje é o Banesco, acho que na Praça da República, ali o metrô usou durante muitos anos para fazer a estação lá do Lago da Luz. E foi usado, não foi de graça. Pagou aluguel, requisitou a propriedade e a gente paga. Então, o juro compensatório é o fruto de usar a mansão de Matarazzo, quer dizer, agora eles querem pular lá, é uma maravilha, agora eu quero receber 200 milhões, quer dizer. Então, esse tipo de cuidado o administrador tem que ter, senão nós todos vamos pagar a conta. Né? E finalmente mesmo, é o problema da desapropriação para fins de reforma agrária. Fins de reforma agrária, o procedimento é o mesmo, só que o governo oferece dívida agrária para a terra nua. E dinheiro quando se trata de benfeitorias, né, e acessões e construção, terrenos de café, plantações, etc., eucalipto e tal. Então isso o governo tem que pagar em dinheiro. Né? O processo tramita no foro da Justiça Federal, evidentemente, né? É o INCRA que desapropria, que o INCRA é uma autarquia federal. É uma autarquia federal, como a USP, a Universidade é uma autarquia estadual, o INCRA é uma autarquia federal. Ela que desapropria. Infelizmente, a gente também não pode penhorar os bens do INCRA. Infelizmente, também não pode desapropriar os bens do INCRA. Também o processo funciona do mesmo jeito. Laudo, perito judicial, assistentes técnicos nomeados, e na Justiça Federal tinha uma excrescência, desculpe o termo pesado, mas era uma excrescência da súmula 74 do antigo Tribunal Regional Federal, Tribunal Federal de Recursos, que dizia o seguinte, que os juros compensatórios na Justiça Federal, só esse país mesmo, e na Justiça Federal é o seguinte, o juro era simples até a data do laudo e a partir daí corrigido monetariamente, escapava metade dos juros do expropriado. Era uma súmula, a súmula 74 do antigo Tribunal Federal de Recursos. Essa súmula, ainda bem, graças a Deus, hoje foi revogada pela súmula 113 do Supremo Tribunal de Justiça, que diz que não, o juro começa a correr, né, desde então, desde a apresentação, quer dizer, desde o início do processo da emissão, de 12% mais 6% são os 18%, e não com estelionatusismo. É o que diz a própria súmula 102 do Supremo Tribunal de Justiça. Então, com essas palavras, então, agora eu prometi, agora encerro mesmo essa minha palestra, né, essa conversa, e eu agradeço imensamente a atenção que os senhores me dispensaram e eu estou à disposição para qualquer pergunta. E mais uma vez, muito obrigado pela paciência de ter escutado essa hora. Muito obrigado. Depois do papo dado? Pode ser. Pode ser direto? Eu vou falando, professor. O senhor falou do artigo 34. Eu tenho desapropriações onde foi completamente ignorado o artigo 34. Ninguém me pediu e eu fui levantando dinheiro. E estou levantando até hoje. Cada vez que consigo penhorar em algum banco, eu vou levantando. Sorte do senhor, né? Sim, não, mas há uma preocupação. E depois, se de repente o juiz ou o juízo acorda, o que pode ele fazer? Uma pergunta indiscreta, posso fazer? O senhor tem título de propriedade? Tem. Então junte-se. Não, se não tivesse título. Não, porque de repente eu vou juntar agora, eu vou despertar a lebre para fazer o edital. Ah, sim, isso já levantou. E o problema é que é uma família muito grande, já morreram 4 ou 5, sabe, aquelas desapropriações que duram 20 e poucos anos. Sim, então eu não posso. Então, não posso levantar isso agora. O senhor não pode levantar, e essa fita eu prometo que eu não vou dar para o juiz. Então, se o senhor ficaria quieto, já que houve esse cochilo dos advogados, o senhor não vai levantar a letra agora. Isso é que nem imposto de renda. Se ele não mexeu, não cutuca não, porque aí vai ser pior. Fica quieto. Mas é incomum. Pois não. Pois não. Boa noite. Primeiramente, quero cumprimentar pela palestra, mas eu tenho vários pontos contrários. Ué, ainda bem que o senhor tem. Vou falar aqui. Ué, pode falar. Do jeito que estou falando, não fala mais pelo lado do expropriado. Como se expropriado fosse. Não sei se tem mais alguém aqui que trabalha pelo poder expropriante. Se tiver, também eu quero que pense lá. Nós, por lado do poder expropriante, o nosso interesse é pagar. Fazer o igual, tanto que muitas desapropriações saem amigáveis, porque o proprietário compreende, aceita o laudo e vê, quer dizer. Mas quando muitos que têm uma retaguarda rápida, não aceitam o valor, vai para a judiciária
laudos que são verdadeiras aberrações, uma calamidade. Eu estou com 22 anos de desapropriação, saio decepcionada ultimamente, decepcionada. Né? Perito, fazemos o laudo. O assistente técnico do Poder Expropriante, ele faz o laudo obedecendo às normas técnicas de avaliação, obedecendo às normas do INAP, faz um laudo como se o imóvel fosse comprado assim, na compra e venda na praça, seria R$50. O perito vai avaliar, ali o laudo já vai 300 mil. Uma discrepância tão grande que você não sabe. Aí, depois vem juros, correção monetária, todos esses acessórios que tem na indenização. Daria para fazer 1000 obras para o povo, para a coletividade, quando vai analisar o plano só. Muitos laudos são vergonhosos, na minha concepção. Mas eu falei isso aqui. Na minha concepção, extremamente vergonhosos. Eu não sei se é mais vergonhoso para quem fez ou para quem acolheu. Tá? Nós temos casos sérios mesmo de uma indenização de ficaria R$50, o perito 300. E o Poder Judiciário aceita muito no leito. Parece que vão pelo final do laudo. Então, muitos peritos poderiam pegar o laudo 5 imóveis semelhantes, tirar a média aritmética e tirar o valor e tal. Ali eles fazem um laudo com 50 folhas, pegam o imóvel de 200, somam com uns 3, 4, tira a média de custo. Dá muito difícil. A senhora recebe a tribuna do direito? Recebo. Se a senhora guardou a tribuna do direito, desde de novembro de 1998, tem uma entrevista comigo, onde eu acabo com os expropriados que querem explodir dentro do poder público. Se a senhora lê a minha entrevista, você vai, poxa, alguém aqui leu a minha entrevista de novembro de 98? Alguém lembra? Eu lembro. Eu não ataco ali o particular. E olha, só para o senhor ter uma ideia de tudo isso que o senhor está falando, eu fui advogado do poder público da concessão há 22 anos. Que nem a senhora, se eu estou defendendo os expropriados, eu estou defendendo o justo. Eu não quero enriquecimento sem causa. Mas não, dá impressão, hoje, ultimamente, a gente faz um laudo, a gente fez o nosso laudo sempre rejeitado. Um laudo feito com critério, eu prefiro não entrar nesse problema do envolvimento entre juízes, etc, a aula técnica, só entende? Só me permitir, eu não vou ler porque seria um desrespeito, mas eu só vou ler para a senhora as páginas 306 dessa segunda edição do meu livro. Para o bom entendedor, se alguém vai servir a carapuça daquilo que eu disse, só me permitir, vocês vão me permitir, já que ela falou nesse ponto, olha o que eu digo aqui. Em 28 de 8 de 98, foi editada a medida provisória 1703, que em seu artigo 5º alterou os artigos 188 e 485 do Código de Processo Civil, ampliando o prazo para o poder público ajuizar a ação rescisória de 2 para 4 anos para agilizar procedimentos expropriatórios para fins de reforma agrária e para combater as chamadas superindenizações na Serra do Mar dentro da Mata Atlântica no litoral paulista. Realmente, o governo de São Paulo, preocupado com os valores exorbitantes fixados, resolveu agir rapidamente para evitar um dano ao erário público, provocado por várias ações de amputações indiretas contra o decreto contra o decreto 10.251/77, que criou o Parque Estadual da Serra do Mar. Esse procedimento foi adotado para acabar com a indústria da desapropriação, cujo proprietário pleiteava a indenização de uma cobertura vegetal que estava no local desde o descobrimento do Brasil há 500 anos. O mais grave é que várias pessoas adquiriam as propriedades e as posses de alguns caiçaras por um preço irrisório, vil. Depois ajuizavam ações ordinárias de indenização, pleiteando valores absurdos, obtidos através de laudos tendenciosos. Isto caracterizava o enriquecimento sem causa, que não pode ser protegido pelo direito. O que levou sobremaneira o preço final da indenização foi a supervalorização do metro cúbico da madeira existente no local. A imprensa denunciou o fato em várias oportunidades. Defendemos a justa indenização e os juros compensatórios, mas não o completamento ilícito. Eu acho que se eu deixei transparecer que eu estava defendendo o expropriado, só me desculpe, mas eu acho que eu falei dos dois lados. Eu acho que assim como não pode ser, eu defendi o expropriado no caso do decreto 1075. Defendo mesmo. Porque é uma coisa, já que a senhora tocou no assunto e vai me deixar falar, porque agora, né, a casa está com onça com vara, não vai ter que escutar. É uma coisa que a senhora vai colocar nas suas petições. É o problema do enriquecimento sem justa causa. O que é o enriquecimento sem justa causa? O Orlando Gomes dizia, quando não há nexo causal. Eu entre o enriquecimento de alguém e o empobrecimento de outro e sem nexo causal. E onde é que está o nexo causal para alguém pleitear R$1 bilhão na Serra do Mar, dizendo que vai fazer um loteamento de luxo, nem helicóptero chegará no local? Isso eu não posso defender. Isso é imoral.
Agora, também é moral o senhor desembargador fixar em R$500 a servidão, porque furos colocam uma torre na sala de jantar da nossa colega. Eu não podia aceitar isso. Fui lá e fiz a sustentação oral. Então, não pode haver equilíbrio. Eu sei que os laudos tendenciosos, e é evidente, quando era da Light, eu percebi que quando o perito não havia laudo assistente, eu falei que o perito judicial já se bandeou para o lado do expropriado. É o que acontece, porque quem procura o perito judicial é o expropriado, não é o poder público. Quando só tem um laudo, é claro que o perito judicial já chegou no preço que o expropriado queria. É isso que a senhora quer escutar? Está escutando agora. Quer dizer, não estou bravo, não, mas é verdade. Quando não há apresentação de laudo assistente, é porque o perito judicial já chegou no preço que o expropriado queria. É isso, tudo bem, eu acho que o dinheiro, agora infelizmente, só sabe que o dinheiro não vai para um só, né? Quer dizer, no caso aí, né, vai dividir aí, envolve aí perícia, né? Infelizmente, é o problema da corrupção que existe. Realmente eu concordo com a senhora. Concordo que nesse ponto também o poder público, naquela entrevista que eu dei para a Tribuna dele, o poder público não pode demorar 20 anos para pagar, porque aí também não é justa indenização. Não está outro caso, nesse caso se afirmar, eu tive um projeto que eu estou estudando agora em rescisória. Ocupamos 5.000 metros, fomos condenados a pagar 8 mil hectares. Mas a sua... As terras estão saindo, atravessando até o Paraná. Mas está errado isso, mas está errado. Mas chega, passa o primeiro instância, segundo instância, vai até o embarque, não chega uma hora. Mas existe uma coisa chamada corrente da felicidade que não para na primeira instância, isso vai acontecer, né? É esse que é o problema. Infelizmente, então eu acho o seguinte, então vamos fechar o Poder Judiciário Executivo, vamos voltar a 64, eu não detestava aquilo, mas infelizmente as pessoas estão pedindo isso, né? Veja a Câmara Municipal de São Paulo, eles estão pedindo alguma força aí para moralizar isso aí. Obrigado por ter visto. Pois não. Professor, deixa eu te dar a oportunidade mais para quem. Por favor. A democracia aqui, durante. Duas questões que, no meu entendimento, deveriam ser abordadas e que não foram. A primeira diz respeito à desapropriação de posse e o cumprimento, consequentemente, o cumprimento do artigo 34. Se ele é posseiro, não tem condições de cumprir o artigo 34. E a outra questão refere-se aos juros compensatórios em servidão de passagem. Na desapropriação, você paga criação pretoriana, você paga 12% de juros compensatórios desde a emissão de posse. Na servidão de passagem, muitas vezes, não no caso de vocês, mas na Sabesp, por exemplo, a gente tem a servidão subterrânea. Então a gente ocupa a área do imóvel eternamente, tentando, para a execução da obra, durante o período de execução de obra. Depois a superfície a posse é restituída ao proprietário. Só que não pode construir nada em cima. Não pode construir, mas para isso... Porque eu já fui desapropriado dessa... já fui desapropriado, tive esse problema na Vila Brasil que eu não posso fazer nada em cima. Sim, isso, mas na servidão aérea, no caso, como o senhor já viu isso bastante, também não vai poder construir, certo? Só que a nossa você pode usar superfície. E normalmente, no caso da Sabesp, normalmente você faz de modo que já tem a casa, você faz um corredor, ou seja, você já coloca a sua faixa de servidão num local em que não há edificações ou que, eventualmente, o proprietário não vá... Você desvalorizou o terreno, Não, sem dúvida. O que eu estou dizendo é o seguinte, é justo, eu particularmente não acho, você pagar 12% de juros compensatórios numa desapropriação, desde que você torniu a área do expropriado, e também, igualmente, pagar para o proprietário de um imóvel servir 12% desde a emissão de imposto, sendo que você ocupou, a indenização é uma coisa, o acessório, como o senhor mesmo disse, ele vem do aluguel. Se for assim, eu vou pagar o aluguel. Na desapropriação, eu acabei de pagar a indenização para comprar outro imóvel. Na servidão, eu deveria pagar para ele o aluguel permanente, porque minha servidão vai estar lá permanentemente. Não, mas o senhor, quando paga até a carta de imposição de servidão, é excesso o juro compensatório. Sim, mas então, mas qual é o fundamento da servidão? O fundamento é que o senhor, em vez de receber 6, o senhor vai receber 30, 20. O fundamento é isso. Não. Ué, Os juros compensatórios na servidão, os juros compensatórios na servidão, você paga igual da desapropriação. Na desapropriação, o proprietário vai pegar aquele dinheiro e vai comprar, teoricamente, comprar um outro imóvel que ele dê a mesma destinação. Na servidão de passagem, ele vai suportar
aquele ônus agravante, tudo bem. adjetivo. Só que, por outro lado, ele também viu-se tolhido por menos tempo da posse da área. Da posse. Você paga do mesmo jeito, no mesmo valor, a mesma porcentagem para a servidão e para a desapropriação. Mas você não está pagando 12% sobre o valor que você está pagando. Se você está pagando menos, na proporção, eu não estou entendendo, quer dizer, nós estamos falando coisa diferente. Porque se eu paguei 60, eu vou pagar 12% sobre 60. Se eu paguei 100 na família, é 12% sobre 100. Não, eu acho que você deveria pagar sobre o período de execução de obra, que foi o período em que o expropriado ficou tolhido da posse. Não até a carta de construção de servidão, somente até a... Não, se for raciocinar, por que só até a carta? E não, já que você paga os juros compensatórios no caso desse servidão, o ônus vai permanecer. Então, eu acho que não há cabimento dos juros compensatórios em servidão enquanto você não... Mesmo porque, por vezes, você tem para o expropriado, que para ele tanto faz, tanto fez estar ali. Então, ele procrastina o feito até receber cada vez mais 12%, como o senhor mesmo disse. Sim. É um alto negócio. Então, quer dizer, você pagaria durante o período de execução de obra, que foi quando ele foi tolhido da posse daquela área. E a indenização referente ao ônus imposto. Tá. Bom, deixa eu só, primeiro a outra pergunta, porque de juro eu falei bastante, o senhor falou da desapropriação da posse. Bom, muito bem. Então eu já quero dizer para o senhor que é bom o senhor saber, realmente eu não falei porque é uma coisa específica, mas podemos falar. O senhor sabe qual é a tendência da jurisprudência hoje? A coisa está difícil, está dividida. Eu já tenho visto acordo em ambos os sentidos. Vi acordos mandando indenizar sim o posseiro, mas num percentual em torno de 30% ou 40%, como se ele fosse dono da coisa. Em torno de 30% ou 40%. Pena que eu não trouxe esses acordos, mas se eu me der uns dias eu localizo isso aí na internet. Eu já tenho acordos mandando indenizar em torno de 40%, mas são acordos isolados, viu? O senhor não vai encontrar isso aí, dizer, não, tem 200 acordos, 300, mandando indenizar a posse. A coisa é controvertida, mesmo porque quando o senhor vai entrar para a desapropriação indireta, né, hoje na aula da nossa aula dele, mas vou ter que falar, o pré-requisito, o senhor sabe que é juntar o título de propriedade. E as pessoas, o poder público, se esquece que a desapropriação indireta, veja bem que interessante, depois que eu juntei o título de propriedade, se o poder público não exige na contestação para juntar, ele não pode lá para frente pedir mais, sabe? Porque é uma ação ordinária de indenização, não é desapropriação, é uma ação ordinária de indenização. Então não tem cabimento aqui sim, quando ele pedir, ele não tem que pedir atualização de título. Eu já dei muito agravo quando o poder público, não, eu quero título atualizado, não precisa, se eu já juntei na edição, acabou, eu já cumpri lá. E outra coisa que o poder público se esquece, de fazer exige. Por que tem que publicar edital na ação ordinária de indenização? Não tem que publicar edital. O senhor parou para dizer, por que tem que cumprir o 34 na desapropriação direta? Não é para a gente pensar um pouco sobre isso? É uma ação ordinária de indenização. É que a jurisprudência consagrou, por apostamento administrativo, que se chama de desapropriação direta. Então, o que é a desapropriação direta? Vai? Eu não queria falar mais. O que é? Na realidade, a desapropriação direta, o que é? É uma reivindicatória às avessas. Pensem comigo, mas só que na reivindicatória, o senhor entra com a reivindicatória e o senhor consegue o status quo antes do particular. Só que na desapropriação direta é irreversível. A estrada, o senhor não vai pegar de volta a estrada, vai fazer zigue-zague. Então, como ela é irreversível, o senhor tem que converter o direito real em perdas e danos. Coisa que na reforma agrária não era uma violência, o decreto 554, que citava, antes de citar o réu, já transferia para a União a propriedade. É bom o senhor saber disso. O decreto 554, que foi feito no regime militar, em 69, diz o seguinte, que proposta ação, o INCA tem 40 territórios para transferir a propriedade, depois citava o réu. Isso é uma violência. Era confiscatório. Agora minimizou um pouco a lei complementar número 76 de 90, diz não, simplesmente o juiz mandou o oficial registral que tem uma desapropriação contra aquela propriedade, para fazer uma verbação, não transferir. Aí o senhor perdeu o direito real, sabe, confisco. Tanto que era confisco que os militares usavam. Quem foi usar foi o senhor José Sarney, 15 anos depois que ele começou, 20 anos depois começou a usar o decreto 554, que para mim era confiscatório, né? Quer dizer, perder essa propriedade. Agora, na questão da posse, eu realmente não falei porque eu achei que não era pertinente, mas eu estou dizendo para o senhor, a jurisprudência ainda é mais contra do que favorável. O senhor sabe disso, o senhor como advogado da Sabesp, experimente alguém entrar com uma ação
e juntar lá um documento particular. O senhor vai entrar com uma carência de ação de 4 páginas, é verdade ou mentira? O senhor vai levar então a preliminar de 10 páginas, não tem direito, não sei o que, o senhor vai fazer isso. A minha pergunta é mais voltada para o lado do órgão expropriante, ajuizar a ação, ou expropriar. Você não tem outros dados, a não ser o contrato de concessão de direitos concessórios. O expropriado junta isso e ele levanta o valor sem o cumprimento de 34, porque ele não juntou o título de propriedade. Claro, João, não tem. Ele não tem o título, ele precisa requerer o usucapião. Agora, o senhor veja que situação interessante. Como é que ele vai requerer o usucapião se ele já não tem mais a aposta? Já parou para pensar nisso? Eu quero que o senhor me responda. Eu vou lhe devolver. Me responda como é que o senhor vai requerer o usucapião se o senhor perder a posse. É insolúvel ou não o caso? Vocês entenderam a posse? Se eu perder a posse... Existe caso mas como é que... Agora, vocês me respondem. Eu estou com um caso exatamente assim. Ação de caminhão, para fins, inclusive, de levantamento de indenização da apropriação. Quanto tempo vai demorar isso? É mais rápido que a solução do caminhão. Vocês vejam que o negócio não, tudo é boa essa polêmica, depois não. Se me permite, posso deixar de me perguntar, porque senão tem muita gente que depois não. Fica a situação do expropriado, quando, por exemplo, o imóvel ele reside, ele também tem uma firma com a esposa aberta, funcionando no imóvel. Quer saber o fundo de comércio? O fundo de comércio, entra também na ação de desapropriação. É o seguinte, eu acho o seguinte, que é melhor o senhor fazer tudo numa ação só, porque se o senhor não discutir isso nesse lado, o senhor vai ter que entrar com uma ação ordinária de indenização. Teve um caso quando fizeram o metrô República, que o inquilino tinha lá uma papelaria na Praça da República. E ele me consultou na época, ele era inquilino lá. O proprietário estava defendendo o imóvel. O inquilino falou, o que eu faço? O senhor tem que entrar com mais ação direta, porque ele não era o proprietário, ele era o inquilino. E ganhou a ação, claro, ele perdeu o fundo de comércio de 30 anos. Então é um caso típico de indenização do fundo de comércio, sem dúvida alguma. Mas aí, no caso, o próprio expropriado, quer dizer, como não, ele não era expropriado, ele era inquilino. Não, mas todo expropriado, ele é o sócio da pessoa jurídica. O senhor pode perfeitamente, na mesma ação, o perito pode fazer essa avaliação. Independente de ter uma pessoa jurídica constituída. Não importa, se ele explorava lá o fundo de comércio, ele perdeu um bem, não importa. Isso entra na ação de Agora, desapropriação. ele não pode cochilar, ele tem que fazer o perito avaliar, porque se ele não fizer a avaliação, depois só com uma outra ação de indenização. Só com uma outra ação de indenização. O fundo de comércio, ele realmente é ressarcido. Pois não. Professor, é rápida a pergunta. Não. Como é que Vossa Excelência vê a atitude desses prefeitos do interior, que tem várias desapropriações que ainda nem pensaram em pagar, e há anos não pagam e pretendem expropriar mais áreas ainda? Mas é aquilo que eu falei, o problema da improbidade administrativa. Se tivesse a coisa séria, a responsabilidade criminal até disso, eles iam pensar 2 vezes, ou 10 vezes, porque o senhor falou bem. Quantos pedidos de intervenção estão parados na mão do governador? O Tribunal de Justiça expede precatório. Não se paga, não se cumpre. Não se cumpre. E o remédio? O remédio não está na mão mais da Justiça. O Estado de Direito, o senhor leu o Estado de São Paulo de hoje, veja a entrevista com o doutor Edmo João Gela, que é conselheiro da OAB. Ele falou, não existe mais Estado de Direito nesse ponto. Ele falou, no caos. Não há o que fazer. O governador não nomeia interventor e não há uma pena pesada para esses que estão no Poder Executivo, quer seja o governador, o prefeito, quem quer que seja. E continuam desapropriando, sim. Continuam desapropriando. Eu sou advogado criminalista, não atuo na área civil, nem